Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui, mais um Musicando e Opinando. Acho que estamos indo para a parte final, né, do Hybrid Theory. Então, só retomando, em meados do ano passado, o Alan fez uma enquete no Instagram dele, perguntando o que as pessoas queriam que ele reagisse. E ele propôs alguns álbuns de alguns artistas e ganhou Hybrid Theory, do Linkin Park, e nós estamos desde então falando entre uma bobagem e outra, falando de uma faixa do álbum. Exato, e a faixa de hoje, como você viu em algum local desta tela, Aí a gente foi. Ritinha maravilhosa, é A Place for My Head. E eu queria começar falando da parte musical de A Place for My Head. Fazia tempo que eu não ouvia essa música, prestando atenção na parte musical, e ela me leva a crer que foi composta ali meio que junto com In The End. Por quê? Eu vou explicar, eu vou tentar construir de uma maneira sólida, porém sucinta, tá? Primeiro, ouça Enter Sandman, do Metallica. Depois ouça King Nothing, do Metallica também. E aí você vem ouvir essa música. Eu vou fazer um paralelo entre essas três canções musicalmente. As três têm formatos iguais. Dos anos 80. Não, tem nada a ver com os 80 não. Ah, tem o tecladinho. Não, isso aí é o charme, mas não. É o formato, a forma como a música é construída. Vamos lá. Vou falar de teoria musical aqui, vou fazer o chique. O grande compositor da era barroca, né, da música erudita, foi Johann Sebastian Bach. Não é o cara do Skid Row, é outro Sebastian Bach. E o Sebastian Bach ele ficou conhecido, além de ser incrível, ele ficou conhecido por conta de umas inovações que ele fez, né? Ele tinha um bagulho chamado fuga. O que era a fuga? A fuga é quando você pega um motivo, que é tipo um desenho musical, pensa assim, tan, taran, tan, tan, tan. Isso é um motivo. Aí você vai inserindo várias outras variações desse motivo. Por exemplo, pega o piano. Aí chega um violino e faz o quê? Aí logo depois entra um violoncelo e faz. E aí vai entrando várias versões dessa mesma coisinha e vira uma coisona. Isso é uma fuga. E o Johann Sebastian Bach fazia isso. Só que, para passar de um instrumento para o outro, ele fazia pequenas variações nesse desenho. Essas variações são a mesma coisa que o Metallica fez na King Nothing, na Enter Sandman, e que o Linkin Park fez em A Place for My Head. Quando você ouve a introdução, aquela musiquinha de fazer a serpente subir, é muito musiquinha árabe. É por isso que eu falei que parece que ela foi feita no mesmo ritmo ali da In The End, que tem essa influência árabe. Tá aqui, ó. Vai lá que eu falei da influência árabe na In The End. Beleza. Você ouve, você percebe essa influência, e logo depois que começam a entrar os outros instrumentos, o scratch e o tan-tan na bateria, essa mesma melodia é feita por uma guitarra com uma distorção diferente. Depois entra um sintetizador. E aí entra o baixo. Quando o baixo entra, ele começa a fazer a mesma melodia da guitarra, que está sendo repetida pelo sintetizador. Então, essa música... Tomei uma cotovelada. Acontece, é de amor. Então, essa música toda é uma repetição da mesma melodia. Quando você fecha seus olhos, fecha seus ouvidos pro vocal, você percebe, caramba, a melodia vai se repetindo para sempre. Então, tirando aquela parte de silêncio que o Chester fala, "You try to get the best of me, go away." Tirando essa parte que fica silêncio, é a mesma melodia se repetindo constantemente. E é a mesma coisa que você vai ver em Enter Sandman, que tem várias variações do mesmo desenho, da mesma melodia. Várias variações, é muito cacofônico. Várias variações, variáveis, variantes. Variadamente. Veredito, o único veredito é a vingança, uma vendetta. Ok. Tem inúmeras Quero falar de variações. Billie Eilish, aquelas. Eita, nós! Tem inúmeras variações do mesmo desenho, assim como a King Nothing. Ouça essas músicas,
tá aqui na descrição, obviamente, como sempre a gente faz. Vai estar na nossa playlist lá do Spotify, se você não segue ainda, vai lá. E agora eu queria saber a sua opinião musicalmente, esposa. O que você achou? Eu tava aqui me preparando pra pegar um dadinho de tapioca. Pega um dadinho de tapioca e dá sua opinião. Gente, dadinho de tapioca, que eu adoro. A gente vai deixar aqui... A hora do merchan a gente tá fazendo. A gente vai deixar aqui os contatos desse dadinho maravilhoso pra vocês experimentarem também, provarem, encomendarem com o nosso querido Casarini. Bom, musicalmente, é aquilo que eu já tinha comentado em algum outro vídeo. Então, gente, fuça aí e assiste os outros vídeos do Linkin Park, porque em algum momento eu falo que as últimas músicas do álbum são as minhas preferidas. Essa, claramente, não é uma exceção. Embora tenha esse tecladinho, esse negocinho que parece meio anos 80, assim... Muito, né? Sabe uma coisa que me lembrou? E aí eu não sei qual vai ser a sua reação. Eita, nós. Mas no meio da música, principalmente na parte do rap, né? Quando o Mike entra, me dá uma sonoridade, me dá um swingzinho de Outkast. Ah, não, legal. Eu vou fazer... Eu vou até te interromper. Na segunda metade da música, antes do segundo refrão, o baixo faz um slide. Slide é quando você faz tipo assim... Você estica o seu dedo pela corda do instrumento. O baixo faz um slide. E quando eu ouvi esse slide, eu falei, nossa, isso aqui parece The Philosopher, do Death. O baixista é o Steve George, se você não conhece esse cara, ele é um baixista incrível, mas o estilo de música que ele toca não é pra todo mundo. Mas, se você conseguir ultrapassar esse bloqueio, vale a pena. Death, The Philosopher, tá aqui embaixo também. Bom, pra mim, trouxe um pouco do gingado e do swing de Outkast. Amo, em algum momento a gente vai conseguir falar também deles. Nossa, precisamos. Né? E eu gosto, eu realmente não tenho ressalva. Eu gosto até do gutural que o Chester faz. Eu acho que ele tinha uma coisa assim, que o gutural dele não é irritante, é super audível, super palatável. Então, musicalmente eu acho a música tipo muito harmônica mesmo, acho ela muito perfeitinha assim. Eu gosto, não tem muito o que falar. E quanto a letra? Eu tenho que começar a falar da letra. Eu até tomar um negócio aqui, a gente tá parecendo o Jô Soares, que não conta o que tem na caneca. Então, também como a gente comentou em algum outro vídeo, em algum momento do álbum, uma história está sendo contada. Então, claramente, né, vem sendo contada uma história ao longo do álbum, que fala sobre algum conflito, alguma relação que não deu certo. Você pode aplicar, né, em vários tipos de relacionamento que você tenha. E essa é mais uma que fica meio nítido que ele tá falando sobre esse negócio de quando alguém te estende a mão e você, no momento de fragilidade, você aceita. E aí, quando essa pessoa te puxa pra cima, depois isso se vira contra você e a pessoa fica jogando na sua cara o quanto você precisa dela, ou quanto ela esteve ali pra te ajudar, o quanto ela te estendeu a mão. Então, ele até comenta numa parte da música, né, uma generosidade tipo meio falsa. E é o, entre aspas, a punição dessa pessoa com a ausência dele, né? Então o Chester fala, acabou. E aí, de novo, vai me lembrar um pouco o Boiler. Sim, sim. Que é a mesma coisa do tipo, acabou, chega, enough. E pra mim parece bastante isso, assim, a letra é muito interessante porque tem muita metáfora, né? Nossa, muito. E o jogo de palavras eu achei muito bom, assim, desde o começo, falando da lua, falando que o sol acha que dá luz pra lua e na verdade não é nada disso, a lua tem a sua própria luz. E falando do quanto a lua, tipo, tem sua própria força e consegue ser um ser sozinho, né, sem depender. E aí tem vários jogos de palavra que remetem a isso ao longo da música, eu achei muito legal. Pra mim é 10/10. Eu vou pegar carona. Eu vou aproveitar que você vai falando, eu vou comer meu dedinho. Manda ver. Eu vou pegar carona aí nessa vibe aí do relacionamento abusivo, né? E, assim, eu entendi muito dessa forma também, mas eu gostaria de ampliar. Quando você vê a estrutura da música, né, majoritariamente cantada pelo Mike Shinoda,
E as inserções do Chester são bastante pontuais. O Chester, ele canta os dois refrões, ele faz uma vocalização aqui, uma vocalização ali, e ele faz aquela coda explosiva, né? Com Aquele gutural, gutural, assim, do fundo da alma. Perfeito. O que eu quero interpretar com isso? Enquanto o Mike Shinoda vai criando a história, vai apresentando os fatores que nos levam a entender que se trata de um relacionamento abusivo, nos levam a entender que se trata de uma generosidade falsa e tudo que já foi apresentado, o Chester, ele entra meio que no mesmo nível do Mike Shinoda. Então você percebe que não tem muita diferença entre o nível que está o refrão e o nível que estão as estrofes. Tirando o instrumental ali, que no refrão é um pouco mais alto, os vocais, eles são muito parecidos, na verdade. Diferente do resto das músicas, sabe? Que as estrofes são mais suavezinhas e o refrão é explosivo. Não. Nessa música, se eu não te contar que o refrão é o refrão, às vezes passa até batido. No entanto, acabou o segundo refrão, silêncio, explosão. O que eu consigo entender a partir disso? O Chester tá deixando claro, meu, você tá errado, velho. Meu, eu tô aqui, na moral, te explicando que, tipo, o que você fez não é legal e eu não vou ficar do seu lado. Mas a pessoa insiste. Porque às vezes, aparentemente, não é suficiente. A gente está em 2021 e as pessoas ainda não conseguem ouvir um não, né? Interprete como você achar melhor. Sem referências. A gente tá em 2021 e às vezes as pessoas não conseguem ouvir um não. Pois é. Então chega um momento que, tipo, a calma que precede a tempestade, sabe? You try to take the best of me, go away. Ele fala 4 vezes. A pessoa não entendeu. Explosão. Então, quanto de violência, e aqui você pode levar para todas as áreas da sua vida, quanto de violência, quanto de agressão, quanto de reação não advém de nãos que não foram respeitados. Quantas pessoas que são tidas como agressivas, quantos países que eventualmente são tidos como violentos ou terroristas, na verdade não demonstram essa postura por conta de inúmeros nãos. Não toque em mim, não toque no meu cabelo, meu corpo não é público, essa terra não é sua, que não foram ouvidos. Então, se a gente puder ampliar, acho que A Place for My Head pode gerar uma boa reflexão sobre como a gente reage aos nãos na nossa vida. Como você reage aos nãos que você ouve? Você respeita ou você força a barra? Você bate palma pra quem força a barra? E aí pode ser uma pessoa... Pano. Passa pano. Aí pode ser uma pessoa, pode ser um cantor... Uma situação... Um país... E aí? Fala aí pra nós. Antes de você encerrar, eu achei muito legal, muito interessante sua análise, mas eu ainda acho que é um pouco diferente no caso, porque, assim, não tão diferente, mas é meio complementar. Porque eu acho que não, aqui a gente tá falando de uma vítima, né, e então de um vitimador, vamos colocar assim, e tudo bem, a gente tá falando da reação da vítima, tanto que ele fala, né, vai embora, tipo, some, que você tentou tirar o melhor de mim, né? Sim. E finalmente ele percebeu isso. Mas é mais do que a insistência sobre o não. É mais realmente de uma questão cruel, de uma questão malvada. E aí eu vou até jogar aqui a cartinha na mesa. Não, eu vou só rapidamente invocar aqui Closer, porque a gente acabou de fazer... Eu não sei mais se a gente acabou de fazer, enfim. Foi da semana passada. Ah, ótimo, que eu ia falar, né? Recentemente a gente falou sobre Closer. E eu achei que faltou uma interpretação, uma coisa aqui que a gente tava até conversando, né? E eu acho que encaixa muito nessa, na Place for My Head, porque aqui a gente tá vendo o Chester buscando um lugar para que ele possa finalmente, tipo, repousar a cabeça, né? Um lugar que ele possa conseguir descansar. E aí a gente volta no que você tá falando, eu vou pegar esse gancho, que era o que a gente tava discutindo sobre Closer,
que eu não acho que tenha tido consentimento, né? Em algum momento você menciona que tem um consentimento ali, e eu acho que é o contrário. Eu acho que é quando você tá numa situação tão frágil e tão fraca mesmo. Vulnerável, perfeitamente. Quando você tá tão vulnerável que a vontade da outra pessoa é simplesmente imposta e você não tem força pra recusar. E essa foi a minha interpretação final de Closer, depois de tudo que a gente conversou e depois de tudo mais, que eu achei que faltou no vídeo passado. E aí eu trago isso pra cá. Pra mim, parece que o Chester acabou de entender que isso aconteceu. Nossa. E acabou de superar isso. Então é quando ele consegue, aí de novo, é por isso que eu falo que me lembra Boiler, porque é a explosão do tipo, mano, sai de perto de mim, acabou, chega, não tem mais, não dá mais, não vai rolar, afaste-se. E é o rompimento da raiva do, sabe, do tipo, basta, chega. Sim. Então, pra mim, mais falando sobre, às vezes nem tão consciente, mas a crueldade do que a gente tá chamando de vitimador versus a reação, que é a única reação cabível na situação que a vítima consegue ter. E a análise de vocês? Qual que é? Conta pra gente. Gente, Obrigada. Eu sei que às vezes é meio chato, mas se não tá inscrito, por quê? Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aí seu comentário, ajuda a gente pra caramba a compartilhar, comentar. Então, dá essa força aí pra gente. E a gente tá terminando, né, praticamente, o Hybrid Theory. Então, continuem dando sugestões. Pararam porque fala que música vocês querem que a gente analise, que a gente reaja, que a gente aborde aqui. E aguardem novidades. Coisa boa a caminho. Galera, beijo! Tá perdendo tempo, porque é incrível, de gostoso. Não, continua falando, fala você. Eu terminei a parte musical já! Uma história que tem a ver com uma... Fugiu a palavra, socorro. Não é um embate, também não é uma confusão. Como chama isso? Tipo um conflito, mas não é um conflito. Ah, não é conflito.